Olá, professores, CGP, CGPG, tá? Da nossa diretoria de ensino Capivari. Estamos novamente aqui para mais uma TPC da diretoria de ensino de Capivari. Mais uma semana B, que agora vai do dia 5 ao dia 9, e agora com a parte 2. Começamos há 15 dias atrás com gestão de sala de aula, com essa formação de gestão da sala de aula, e vamos continuar e terminar hoje. Lógico que o assunto é muito amplo, temos muita coisa a dizer, mas conseguimos compilar tudo isso nesses dois ATPCs. Nós estamos percebendo, conversando com os coordenadores, conversando com alguns professores em nossos encontros, que a repercussão disso está sendo muito boa. Tá? Nós temos várias conversas com professores onde eles falam que eles estão conseguindo usar aquilo que está sendo falado em nossas formações. Tá? Isso nos agrada bastante, né? E traz aquele sentimento que nós estamos no caminho certo. Tá? Então é importante que vocês olhem, assistam, reflitam aqueles pontos, né, que são importantes, conversem com os seus colegas, conversem com os seus pares, né, e, sendo possível, né, coloquem isso em prática, tá, da forma com que vocês acharem melhor. Né? Então, é importante, faz parte, né, da nossa docência sempre se aprimorar, tá? E as formações vêm para isso. Tá? Então, eu fiquei muito feliz com as nossas conversas, onde foi relatado essas coisas. Tá? Bom, como nós começamos todos os ATPCs, tem alguns avisos, e agora são poucos avisos, né? Apenas algumas comunicações, né? Informações para que a gente possa dar continuidade ao ATPC. Tá? O primeiro deles é mais um agradecimento, né? Nós tivemos o nosso primeiro encontro de professores, né? E foi professores de matemática. Praticamente depois de 3 anos sem formações aos professores, por causa da pandemia, nós tivemos o primeiro encontro, a nossa primeira formação, orientação técnica, tá? Que foi a importância do letramento matemático. Então, nós nos reunimos com professores de todas as escolas, em 2 polos, né? Um polo em Capivari, outro em Dayatuba. Tá aí as fotos, as 2 fotos, né? Dos 2 encontros, né? E foi muito legal, foi muito bom ter de volta o encontro presencial com os professores. Né? Nós estávamos tendo formações com os coordenadores, os CGPs, né? E CGPGs, né? Com diretores, com vice-diretores, os COIs agora, mas com professores estava demorando um pouquinho, né? Mas chegou, né? Chegou o momento, aconteceu e foi muito bom. Tá? Então espero que eles, no momento oportuno, consigam replicar para os outros professores aquilo que foi dito, né, na nossa formação, mas nós já estamos nos preparando, né, para uma próxima oportunidade, no próximo novo encontro com vocês. Tá? Então isso ajuda bastante, isso faz muito bem, né, para o nosso grupo de professores, não só de matemática, como qualquer outro componente curricular, ou estar junto, né, estar próximo e aí poder conversar, dialogar, refletir e ter formações a respeito no caso, né, no nosso caso específico de matemática, foi sobre a importância do letramento matemático, onde nós envolvemos tanto a língua portuguesa, né, o pessoal de língua portuguesa, como o pessoal de matemática. Tá? Então foi muito legal e muito proveitoso. Tá? Então, outros virão, vamos aguardar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o nosso site, né, nós estamos formulando um site do núcleo pedagógico. Tá? Então ele já está em elaboração, então quando ficar pronto a gente já vai disponibilizar para vocês, mas a ideia
é facilitar o acesso às nossas formações, tá? Tanto aos professores como aos coordenadores. Tá? Então, todos os documentos, todos os vídeos serão disponibilizados nesse site e outras coisas que irão sendo acrescentadas. Tá? Então, no momento oportuno, nós já vamos divulgar e já vamos colocar, né, esse site para acesso a todos os professores, todos os coordenadores, tá? E as sugestões, né, que é muito importante que vocês sempre estejam dando sugestão para o nosso aprimoramento também, tá? Então, um abraço então a todos os professores, a todos os coordenadores, né? Inclusive, eu estive esses dias lá na Escola Joana, então mando um abraço para todos os professores, tá, da Escola Joana lá em Montemor. Então, vamos agora, né, dando sequência à nossa formação de hoje, né, a segunda parte, a continuação da formação sobre gestão de sala de aula. Mais uma vez, espero que vocês aproveitem bastante essa formação. E até uma breve. Até breve. Até lá. Bom, estamos retomando então, né, nosso ATPC, a partir do que nós tratamos isso na semana passada, na semana 15 dias atrás, do nosso ATPC na semana B, e nós vamos continuar falando então da gestão de sala de aula. Como é que eu posso trabalhar e ajudar o meu aluno a aprender? Então nós enfocamos um pouco, né, no último ATPC, a forma como nós podemos lidar, a preocupação que nós temos que ter com nós mesmos, com os fatores externos, com o aluno, né? Para que tudo que nós estamos fazendo não acabe caindo, né? Como a figura tá mostrando, né? Ou levar um banho de água fria, né, em cima do que nós estamos vendo, né, em cima da nós estamos tentando fazer. Então é importante que a gente tenha a realidade, né, do que eu sei, do conteúdo que eu sei e aquilo que eu quero fazer. Nós podemos errar, né? Podemos e erramos, mas nós temos que ter esse senso crítico de falar, se eu errei, eu vou mudar a forma. Né? Eu acho que acho que a gente não erra, né, querendo errar. Né? E até o erro é uma forma da gente tentar e conseguir aprender mais. Né? Até fiz um ATPC há um tempo atrás, a pedagogia do erro, onde nós podemos, né, e devemos trabalhar o erro em sala de aula. Né? Isso vai nos ajudar bastante e ajudar o aluno bastante a compreender, né, que o erro ele só erra porque ele tentou fazer. Só não erra quem não tenta. Então nós temos que tentar realmente fazer, buscar alternativas diferentes para que a gente possa alcançar aquilo que nós queremos, que é o aprendizado do aluno. Então, dando continuidade a isso, né, nós temos que refletir algumas coisas. Tá? Então, acho que todo mundo já ouviu falar do ciclo PDCA, né, onde nós temos uma continuidade aí, né, de como estabelecer, no nosso caso, a nossa aula, a nossa gestão de sala de aula. Então, no ciclo PDCA, sempre vem no primeiro ponto o planejamento. Né? Então, nós temos que planejar a nossa aula. Né? Por mais tempo que nós temos, por mais tempo que nós temos em sala de aula, ou é 5, ou é 10, ou é 15, ou é 20 anos, né? Não importa. De alguma forma, nós temos que planejar as nossas aulas. Nós não podemos fazer diferente. Tá? Então, nós temos que localizar problemas, nós temos que estabelecer metas, nós temos que fazer análise do processo como um todo. A minha aula parece uma coisa assim muito
requintada, mas é uma coisa simples, é um papel e caneta, né? O que que eu quero fazer nessa aula? O que que eu quero fazer nessa semana? Né? É o plano de aula. Nós temos que ter um plano de aula, né? E esse plano não pode ficar na nossa cabeça, tem que ficar no papel, para que eu possa depois perceber o que eu fiz e o que eu não fiz. O que que eu devo fazer a partir de agora, né? Se eu errei, né, o que que eu vou fazer agora? Né? Se eu acertei, o que que eu posso melhorar? Então, depois do planejamento, vem o D, o do, é o fazer. Eu tenho que fazer. É colocar, é ir à sala de aula e aplicar aquilo que eu planejei. Né? É 45, é a semana toda, são 6 aulas por semana, é 2 aulas por semana, não importa, eu tenho que pensar nisso como um todo, para dar conta ou pensar naquilo que eu consigo fazer em relação aos conteúdos ou as habilidades que eu devo trabalhar, né? Habilidades e competências que eu tenho que trabalhar durante o ano todo. Eu preciso encaixar isso, né, dentro do meu planejamento. Então, eu preciso ir à prática, eu preciso fazer, eu preciso realizar a partir daí. E depois eu preciso checar o C, né? Bom, o que que eu fiz? Eu preciso fazer essa verificação. Eu dei conta de fazer aquilo que eu estava esperando na minha aula, né? Se não, o porquê que eu não consegui fazer? Eu preciso melhorar o método, eu preciso buscar uma nova metodologia, eu preciso buscar ajuda, né, para conseguir resolver aquilo que eu estava me propondo e agora não estou conseguindo. Então, são vários fatores que a gente tem que pensar, né? Então, eu preciso checar aquilo que eu planejei, aquilo que eu fiz e agora o que deu errado, o que não deu. E a partir daí, começar de novo, agir novamente, tá? Então, funcionou? Não funcionou? Como é que eu vou colocar isso? É implementar de novo aquilo que eu fiz, se deu certo, melhorado, ou se deu errado, mudar e a partir daí começar novamente a realizar, né, aquilo. E depois planejar de novo, né? Fazer, checar, agir e assim por diante, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar, raciocinar sobre isso. Isso não é uma coisa que é uma coisa difícil no começo, para quem não está acostumado, né? Mas o PDCA, esse ciclo do PDCA, é uma coisa que ajuda no nosso desempenho em sala de aula e nos ajuda a ver como é que nós estamos fazendo isso. Tá? Então, é importante que vocês parem e comecem a olhar isso. E muitas vezes, até com a ajuda do aluno, né? A entender se ele está compreendendo ou não. Perguntar realmente para o aluno se a aula está sendo eficaz para ele. E o que, que ele pode. E no que ele pode ajudar, né? Para melhorar a aula. Né? Não tem nada demais perguntar. E muitos professores, eu tenho certeza que estão nos ouvindo agora, fazem isso, tá? E percebem que eles dão boas dicas, né, de como fazer isso. Tá? E qualquer disciplina, em qualquer componente curricular. Então, essa figura aqui do ciclo PDCA, que na PEI é muito, né, muito usado em tudo, né, e muitas vezes a gente fica só no checar, né, a gente tem que olhar isso como um todo. Tá? Então, não deixe de planejar, né, não deixe daquilo que você planejou, você colocar isso em execução. Depois que você colocou em execução, você fazer a verificação daquilo que aconteceu, tá? É na folha de papel mesmo ali, olhando, colocando, perguntando para outro professor como que pode ser feito isso, e depois que você viu se estava certo ou não, né, você colocar aquilo em funcionamento novamente, implementar aquilo que você checou e verificou.
tá? Então, esse ciclo é muito legal de se trabalhar, dá muito certo, tá? Tem outros, né, outras formas também de fazer essas verificações, mas o que nós mais usamos, né, em nossas escolas é o ciclo PDCA, tá? Então, já é conhecido de muitos, tá? Então, nós temos, passamos algumas dicas, né? Espero que sejam interessantes e vocês mesmos podem ter outras dicas, né, de como trabalhar, como ter a melhor gestão de sala de aula. Nós temos que nos preocupar também com a gestão de tempo, né? Então, nós já falamos um pouquinho lá do tempo lá atrás, como se organizar em relação ao tempo. Nós vamos falar, né? Então, vamos gastar mais tempo falando disso, porque é uma coisa muito importante, né? Quando nós pensamos entrar numa sala de aula e passar aquilo que nós planejamos, né? Daquilo que nós planejamos. Então, nós temos que marcar etapas, nós temos que ter um momento de atenção, precisamos ter maior engajamento, menor dispersão, nós temos que planejar as aulas com antecedência, utilize ferramentas para gerir melhor o tempo. Então, são algumas dicas para a gestão de tempo. Então, marcar as etapas, marcar o momento que eu preciso ter mais atenção ou menos atenção, né? Preciso ter um maior engajamento dos alunos, uma menor dispersão. Como é que eu posso fazer isso? Eu preciso pensar, né? Então, nesse planejamento que nós estamos falando, é uma forma de conseguir fazer isso. Como é que eu vou conseguir realizar isso? Né? Não é uma coisa simples, eu repito, tá? Mas é importante que a gente comece a pensar sobre isso e como fazer. Conversar com professores que conseguem já fazer isso, né? Pegar dicas, né? No YouTube também tem várias ferramentas que podem nos ajudar nessa gestão de tempo. Aqui está a dor de cabeça do marcar etapas, né? Então eu preciso me controlar nas etapas. Então, um dos momentos que eu posso ter é a sensibilização, né? Então, em qualquer momento que eu esteja em sala de aula, dentro de tudo que nós falamos, um dos momentos é fazer uma sensibilização, né, com os nossos alunos. Depois é desenvolver aquilo que foi planejado, tá? E depois fazer o fechamento, né? Então, são coisas que a gente pode pensar, ó, dentro de 45 minutos, dentro de tudo aquilo que nós falamos lá atrás, né, no outro ATPC, eu posso separar a minha aula nesses 3 momentos. Sensibilização é contar alguma coisa, falar alguma coisa, desenvolvimento, que entra a aula anterior, o que eu vou dar nessa aula, e depois o fechamento da aula. É importante que toda aula tenha um fechamento, né? O fechamento faz com que todo mundo perceba, todos os alunos percebam que essa aula não é jogada, não apareceu do nada, né? Realmente eu estou controlando o tempo e a aula é minha, né? Essa aula é minha, eu sei o que eu estou fazendo com ela. Então, é um exercício que eu fecho, é uma atividade que eu deixo para outra aula, né? Mas esteja sempre com o relógio, né? O celular na mão para ver o tempo. Está faltando 10 minutos para acabar a aula. Como é que eu vou fazer isso a partir de agora, né? E lógico que é normal muitas vezes a gente ultrapassar esses limites, né? Ou você esquecer e andar com a sua aula, deixar o professor esperando na porta lá, mas não pode ser de contínuo isso. Isso a gente precisa se controlar e ter isso, né, como nosso planejamento. Então, sensibilização, desenvolvimento e fechamento. Toda aula pense numa situação dessa, vai ser bem legal. Então, nós temos algumas perguntas que são importantes. Qual o tempo total da minha aula? Qual o tempo total da minha aula? Eu sei? Lógico que eu sei. Então, nós vamos
trabalhar em cima disso. Quanto tempo eu vou elencar para cada atividade? Seja um exercício, uma discussão ou ainda uma apresentação de trabalho. Então, se eu planejei a minha aula, eu vou... cada turma vai ter que ter 5 minutos para apresentar o trabalho. É o tempo suficiente. Ah, mas ele levou 10. Se todo mundo tem 5, ele levou 10, né, eu posso conversar com eles, quem passou do tempo vai perder alguma coisa, vai, né, pensar junto com os alunos como é que vai ser feito isso é muito legal, né, para se tenha um bom ambiente dentro da sala de aula. Então são formas que a gente pode chegar e ter isso no nosso dia a dia. Quais alternativas terei caso a aula seja interrompida com dúvidas ou algum imprevistos? Eu falei para vocês, nós temos que ter plano A, plano B, plano C, né? Mas eu preciso pensar nisso também. É possível que aconteça algumas situações onde a aula seja interrompida ou o aluno faz uma pergunta que eu preciso discorrer um pouco mais sobre isso. Tá? Então é importante e isso vai acontecer. Por isso que muitas vezes é interessante você planejar uma continuidade de aulas, pensar lá na frente em termos de aula, né? Então é bem interessante também. O que eu quero transmitir com essa aula? Elenque os objetivos de cada aula. Isso lhe dará um norte e caso tenha algum imprevisto, terá em mente o que precisa ser apresentado e o que pode ser retirado para atingir esses objetivos no tempo disponível. Eu tenho que controlar a minha aula, não é o aluno que controla a sua aula. É você que é o dono da situação, né? Você que está transmitindo aquilo e que está ordenando as situações que estão lá dentro. Tudo tem que ficar dentro do seu controle. Tá? Então as coisas podem, muitas vezes você pode pedir, hoje eu não vou poder dar a voz para vocês porque eu preciso fazer alguma outra coisa, né? Hoje eu preciso que vocês falem mais, né? Discutam determinados assuntos ou façam determinada atividade. Então você tem que ser o dono da situação da sua aula. Mais uma vez eu falo, isso é importante que tudo isso seja conversado com eles no início da aula, o que você se propõe a fazer na sua aula. Qual é o objetivo que você tem nessa aula? Que informação desejo levar aos alunos, né? Eu tenho que ter isso em mente, né? O que eu quero levar aos alunos, o que eu quero que eles aprendam, quais são as habilidades que eu quero que eles aprendam. Como posso transmitir essas informações de maneira que eles tenham interesse pelo assunto? Eu preciso pensar sobre isso, né? Não adianta eu simplesmente passar, né? Eu sair contente da sala de aula porque eu passei as informações, mas não foi relevante para os alunos. Eles não alcançaram nada. Eles não aprenderam nada do que eu falei. Mas eu falei. Mas não é interessante, não serviu, não atingiu o objetivo. Então eu preciso atingir o meu objetivo, que é que o aluno aprenda aquilo que foi passado. Tá? Então batendo nessa tecla porque é importante. O tempo das aulas, né? Então já falamos, discutimos um pouquinho, mas mais uma vez, aulas longas sem intervalos e conteúdos muito densos são mais propensos a distrações. Nesse caso, deve contar com alternância de atividades, como perguntas que motivem a discussões e vídeos, de entonação de voz e posição do professor e pausas para descanso ou para contar um caso curioso. Então, todos nós sabemos, e quando a gente fica, no nosso caso agora, por exemplo, estou falando já há algum tempo, pode ser que dê até sono em vocês, né? Então, eu estou me propondo a passar algumas informações sobre gestão de sala de aula, né? Muitas vezes, da forma como eu estou fazendo aqui, porque eu tenho esse tempo para falar para vocês, não seja interessante numa sala de aula para aluno. Eu poderia, né, passar, que nem o começo da primeira, eu falei um pouquinho, passei um vídeo, momento de discussão, passei um outro vídeo, momento de discussão, e assim depois eu vou passar o conteúdo durante 10, 15 minutos,
né? Momento de discussão, levanta, né? Algum movimento dentro da sala, né? Então, por quê? Porque nós entramos só 45 minutos, eles ficam 6 aulas direto lá, né? Então, é importante que eles tenham isso. Para quê? Para que eles consigam aprender, tá? Então, eu preciso ter alunos motivados a aprender. A partir daí, eu preciso me dar conta, né, do que é importante e do que não é importante. Então, o tempo da aula, a gerência, né, ou a gestão de tempo é quase fundamental, porque o conteúdo eu sei que vocês sabem, tá? E agora eu preciso me organizar como é que eu vou passar essas informações do conteúdo, das habilidades, dentro do tempo que eu tenho que eu estou com eles. Para que eu consiga tudo isso, eu posso usar, e a gente tem falado bastante, né, de metodologias, né? Eu tenho problemas, eu tenho meus pensamentos, e aí? Quais são as ideias que podem surgir a partir daí? Então, as metodologias ativas, que são bastante faladas, né, agora, isso nos ajuda muito a levar, né, esse conhecimento para os nossos alunos. Formas diferentes de passar o conteúdo, né? Não dispensando muitas vezes a aula expositiva, que eu acho que também é importante em vários momentos, mas eu preciso me reciclar, né? E não só trabalhar com metodologias ativas, não só com aulas expositivas, mas inserir, né, no contexto da sala de aula algumas metodologias. Tá? Então, é importante que a gente conheça, ouça falar, não vou me aprofundar nisso, que já nós tivemos, com certeza, ouviram falar muito sobre isso, né? Mas, às vezes, procurar o simples, né? Em alguns momentos, o trabalho em dupla, em trio, né, resolve, funciona. O fato do aluno dar a aula, levar as informações para a classe, é importante. Tá? Então, é ter esse momento de poder passar e mudar a forma como eu trabalho em sala de aula. O ambiente, né? Como é que eu vou propiciar um ambiente adequado para o meu aluno? Hoje, a maioria das escolas tem mais do que lousa e giz. Antigamente era o que a gente falava, olha, eu só tenho lousa e giz para dar aula. Hoje nós temos televisão, data show, outros tipos de sala e ambientes que podem ajudar muito, né, estimular o aluno, né, a aprender. Então, use os ambientes da escola, né? Eu já vi várias escolas, visitei várias escolas onde os alunos iam no pátio, iam no jardim da escola, né, sentavam lá e tinha um momento de discussão muito prazeroso sobre assuntos densos até, de sociologia, matemática, trabalhando também na quadra, trabalhando fração dentro da quadra, junto com o professor de educação física. Então, alternativas e procurando ambientes onde que seja interessante e propício, né, para que eles consigam aprender. Então, é buscar, né, pergunta, fale, pesquise, né? Então, é importante que a gente e muitas vezes saia do ambiente da sala de aula. É bem interessante isso. Então, usem os espaços da escola, que estão muito mais, né, harmônicos e interessantes de estar do que era algum tempo atrás. Então, os investimentos que muitas escolas fizeram têm ajudado muito nisso. Tá? E procurem, né, esses espaços dentro da escola. A participação. Tá? O aluno não deve se sentir apenas um receptor de informações, precisa ter papel ativo. O professor deve torná-lo figura central durante as aulas, reconhecer suas limitações e orientá-los para superá-las. Olha que legal o que nós estamos falando, que já falamos antes, né? O aluno não é apenas um receptor de informações, como era no século XX.
né, hoje ele pode ter e deve ter um papel mais ativo. Por quê? Porque ele traz junto com ele informações do mundo onde que ele vive. E essas informações podem ser muito importantes para a sala de aula. Então, é papel do professor, né, como esse mediador aí dentro da sala de aula, aproveitar aquilo que o aluno está trazendo e pode ajudar, né, pode ajudar na sala de aula. Então, use tudo isso, essas participações dos alunos. Então, você vai, com certeza, você vai perceber que no começo pode ser um pouco mais difícil. Depois, né, você vai estimulando isso, né, e eles vão se tornar alunos críticos, alunos que gostam de aprender, né, e gostam de falar sobre os assuntos que você está discutindo. E aí pode ser matemática, pode ser geografia, história, sociologia, filosofia, e não importa, né? Não importa a forma como você leva isso, né, e como o retorno que você tem do seu aluno. Depois de tudo isso, né, nós temos também de avaliar, né, o nosso aluno. Então, dentro da gestão de sala de aula, eu preciso avaliar. A avaliação, ela é um indicador se o aluno está aprendendo através das suas estratégias ou não. Aquilo que eu estou fazendo é eficiente ou eu preciso mudar as minhas estratégias? Então, por isso que eu falei para vocês que as avaliações contínuas, avaliações frequentes ou pequenas avaliações durante o decorrer das semanas e das aulas é bastante importante. Então, para quê? Para que eu não leve para frente um problema que poderia ser resolvido no início. Tá? Então, as escolas precisam se adequar a isso e avaliar, dar nota, né, mensurar essas avaliações rotineiras, né, contínuas que os professores estão sendo feitos. Então, pense nisso e coloquem isso, né, dentro das suas alternativas de avaliação. Então, e mais do que isso, o aluno precisa saber o que ele está errando e aonde ele está falhando, para ele poder refletir ou pensar no processo de melhorar a aprendizagem dele, ele melhorar como aluno. Então é importante que você discuta isso dentro da sala de aula, formas de como ele pode fazer para melhorar no seu processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, são situações que a gente precisa sempre estar envolvendo o aluno nisso. Tá? Então, o que seria então a avaliação? A avaliação deve ser sempre associada à aprendizagem. Ela deve contribuir para que o professor e aluno tenham um diagnóstico de como encontra-se o processo de aprendizagem. Se é necessário retroceder, voltar para trás, ou já pode avançar. Tá? Então, a gente não pode pensar que isso, depois de um tempo, é um trabalho perdido. Então, é um diagnóstico. Eu preciso ter essa forma de entender como é se o aluno está aprendendo ou não. E eu consigo fazer isso através das avaliações. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, é importante que a gente consiga gerir tudo isso. Bom, percebam, né, que eu usei 2 ATPCs, aí, quase mais de 1 hora, né, falando sobre gestão de sala de aula. Não é uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que precisa ser trabalhada, mas pode começar de forma simples. Então, nós não podemos nos negar a fazer isso. Então, eu preciso planejar a minha aula, eu preciso pensar no tempo da minha aula, eu preciso pensar da forma que eu vou passar esse conteúdo, né, para que o aluno aprenda, e pensando mais ainda, né, de uma forma que eu consiga diminuir, a partir do que eu estou fazendo em sala de aula, né, como é que eu consigo diminuir a indisciplina dentro da sala de aula, ou a evasão da sala de aula. Muitas vezes é porque eu não estou contribuindo para isso, né? Não estou falando que o problema é do professor,
né? Mas eu posso colaborar dentro da minha aula para que isso diminua, tá? Então, tendo um diagnóstico disso, tendo uma aula planejada, percebendo se eu estou fazendo certo ou não, né, dentro do que eu estou usando, usar metodologias adequadas, né? Não precisa ser metodologias muito rebuscadas, nada, mas metodologias que envolvam a participação do aluno dentro da aprendizagem. E ouvir o aluno, né? Nesse contexto. Tá? Então, não deixar de ouvir o aluno. Com tudo isso em mente, né, com certeza eu vou conseguir dominar melhor aquilo que eu estou trabalhando. Quando eu piso dentro da sala de aula, eu consigo dominar aquilo que eu estou querendo fazer, né? Então, é importante, tem que se pensar, muitas vezes isso tem que ser pensado coletivamente, né? E a partir daí colocar em prática, né? A partir e fazer as reflexões necessárias que precisam ser feitas. Bom, vou me despedindo de vocês, então espero ter contribuído, né, um pouco com esse movimento da gestão de sala de aula, né, que não é fácil, mas precisa ser feito, precisa ser aplicado. Tá? E a partir daí, eu gostaria de que vocês refletissem sobre os temas que foram colocados, né, no início dos ATPCs lá atrás, e a partir daí vocês possam pensar um pouco mais sobre esse tema. Agradeço a todos que participaram, né? E aí, até uma próxima, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre outros aspectos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a avaliação. Tá? Então, não perca o próximo ATPC, que a gente vai tratar especificamente da avaliação. Um abraço e até a próxima.